Olá, eu me chamo Lucas Deluca, eu sou escritor e fundador da Editora Flive e eu analiso vários originais todos os dias. E o que eu vou te ensinar nesse vídeo aqui é o que eu, como editor, como avaliador de originais, aquela pessoa que decide quem entra na editora e quem não entra, gostaria de ver em todos os originais que eu analiso todos os dias. Porque com certeza um autor que manda o seu arquivo com essas micro alterações, com esses micro detalhes, já ganha muitos pontos porque ele parece um autor profissional. Caso você esteja pensando em publicar o seu livro, a Flive acabou de lançar 2 selos estáveis na editora. Estável quer dizer que as inscrições elas estão sempre abertas. A Flive ela vem como uma forma de viabilizar essas publicações com 3 pilares na publicação. Facilidade, então se você tiver que pagar alguma coisa é preço de custo, mas também tem selos que são gratuitos para publicação. Você vai ter total transparência e respeito no seu processo e também viabilidade de lucro, para que o autor ele não só publique o seu livro, mas toda vez que ele consiga vender uma obra ou a editora consiga vender uma obra, ele ganhe dinheiro com isso para poder o quê? Reinvestir na sua carreira, para poder ter uma estabilidade financeira a médio e longo prazo. A carreira de um escritor e de uma editora também se constroem a médio e longo prazo. Então, se você está atrás de um parceiro para pegar na sua mão e seguir na estrada junto contigo, eu te recomendo dar uma olhadinha no link aqui embaixo para conhecer a Editora Flive e as suas opções de publicação. E agora eu vou te mostrar na prática, muito rapidamente, como você vai editar a base da base da base do seu livro, do seu original, para conseguir mandar para editoras ou até lançar como e-book, né? Lógico que tem algumas coisinhas a mais que você deveria fazer para lançar como e-book, mas vamos partir do princípio que você só vai editar o seu original agora. Tá vendo essa tela aqui? Eu fiz uma grande brincadeirinha e eu coloquei o nosso título e um parágrafo. A gente só precisa disso, tá? Para montar o que eu quero mostrar para vocês. Primeiro ponto, uma coisa muito interessante que existe no Word, e sim eu recomendo que você utilize o Word para fazer essas edições, porque outras ferramentas, apesar de terem essas configurações, elas são mais complicadas de usar isso, ou elas não têm essas configurações de uma forma tão bem organizada, ou até de vez em quando não tem, de fato, a opção. Então o Word ele acaba funcionando super bem para você que quer desenvolver o seu original. A gente recebe também muito original que é feito no .doc, envia para nós e ele vem completamente desconfigurado quando o autor não sabe usar o doc do Google. Então é possível usar outras ferramentas como o LibreOffice, o próprio doc do Google, mas também existem peculiaridades lá que no Word se resolvem automaticamente. Primeira coisa, primeira dica que eu vou te dar é sobre os estilos. Estilos é basicamente essa barrinha aqui do Word que te mostra algumas opções pré-definidas de estilo. O que é um estilo, tá? Quando você selecionar um texto e você clicar num estilo, ele vai mudar o seu texto, o formato, o design dele. Mas uma coisa super legal é você definir como vai ser o seu estilo. Por exemplo, eu gosto muito que o nome dos capítulos esteja em fonte 18, em negrito. E dependendo do livro que eu vou escrever, né, eu gosto de escrever ou em Arial ou em Bookântico, né? Então vamos supor que é um Bookântico. Então tá aqui, né? Só um título, né, em 18, negritado. Vamos colocar no meio, né, que é o corretinho, né? Para o original é mais fácil de entender. E aí o que acontece? Os meus estilos aqui, ó, tá vendo? Nenhum deles é assim. Nenhum deles é assim. E eu vou usar o título 1, clicar com o botão direito e atualizar o título 1 para corresponder à minha seleção, que eu selecionei o título ali embaixo. Quando eu fizer isso, automaticamente o estilo título 1 mudou para isso. Qual que é a grande vantagem disso, tá? É basicamente isso aqui, ó. Eu vou mudar de um capítulo para o outro, e quando eu mudar de um capítulo para o outro, eu vou conseguir aplicar esse estilo muito facilmente. Tá aqui, sou um título 2, eu venho aqui no estilo título 1 e ele automaticamente fica igual ao primeiro. Além disso, tem uma grande vantagem em você trabalhar com estilos. Quando você for fazer o seu sumário, caso você vai trabalhar com o e-book,
você vai conseguir criar ele automaticamente, que é a forma correta de fazer, só colocando os títulos 1, entendeu? Tá vendo aqui, ó, sou um título e sou um título 2? Ele tá automaticamente por quê? Porque esse sumário, na configuração dele, ele tem definido que vai aparecer todos os títulos 1, entendeu? Então, se você quiser configurar, você pode configurar para ele aparecer como título 2, título 3 também, para fazer subtópicos, né? Por exemplo, aqui ó, os níveis que a gente está usando. A gente está usando 3 níveis. O título 1 é o primeiro nível, que é esse aqui. Se eu tivesse títulos com título 2, ele apareceria logo embaixo. Quer ver como é que funcionaria? Ó, eu vou só fazer uma brincadeirinha aqui e colocar aqui como título 2. Aí a gente vai atualizar o sumário. Vamos atualizar o índice inteiro e viu que o título 2 ele foi para frente? É como se fosse um subcapítulo. Então você que vai trabalhar com partes, você pode fazer isso. Se você quiser aprender mais sobre o sumário, tem um vídeo aqui no canal que fala sobre configuração para e-book. Não é o foco aqui de hoje, então eu não vou entrar muito a fundo sobre isso. Aqui você está vendo que eu fiz uma pequena algazarra, né? Tem o título 2 na mesma página que o título 1 e que o sumário. Como é que você corretamente divide um capítulo ou uma seção do seu livro de outra seção? Você vai vir aqui em Layout, você vai vir em Quebras, e eu gosto de usar a quebra de seção para mostrar que é um capítulo diferente na próxima página. Então o meu cursor ele está aqui no comecinho do título 1, tá vendo? Eu venho aqui, quebra, próxima página e pronto. A minha página começa agora literalmente na próxima página. Isso aqui, quando você for jogar para a Amazon, por exemplo, ela vai entender que aqui se encerra uma página e a outra começa depois. Então ele vai dar aquela quebra que o leitor precisa, né? Porque é um respiro que o leitor precisa para passar de um capítulo para o outro, uma pausa que ele precisa. E o título 2 a gente faz a mesma coisa, vem aqui e coloca essa quebra de página para dividir ele. Uma forma de você visualizar se funcionou é aqui na tua página inicial você ativar uma função que eu acho super importante para quando você estiver editando o seu livro, que é o mostrar tudo. Mostrar tudo ou Ctrl, né? Você consegue ver todas as informações de edição que estão no teu original. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um Enter. Esse símbolo aqui quer dizer que tem um Enter aqui. Essa barra já está dizendo, obviamente, uma quebra de seção de próxima página. Então quer dizer que aqui se encerra uma seção e a seção inicia na próxima página. E assim por diante. Tá vendo esse pontinho aqui alto? Isso aqui é um espaço. Ó, quando eu dou espaços, ele cria esse pontinho. Dessa forma, você vai conseguir enxergar defeitos e problemas que acontecem no seu original. Tem vezes que quando a gente dá um tab aqui, ele vai normal. E tem vezes que acontece isso, que é a tabulação. Quando acontece a tabulação, isso é um erro, é uma forma errada de fazer o espaço de parágrafo do seu original. Como é que você vai dar aquele espaçamento inicial no parágrafo do seu original? Você vai selecionar, né, o seu normal, ou você vai definir um corpo de texto e tal. Eu gosto de usar o normal mesmo, porque é mais prático. Né? Você vai vir aqui nos espaçamentos, opções de espaçamento de linha, e aqui em recuo, no recuo especial, você vai colocar um recuo especial na primeira linha de 1,25 centímetros. Quando você fizer isso, voa lá, você tem um espaçamento automático. O que é legal? No próximo, você vai ter a mesma situação, ó, e ele vai mais uma vez continuar no padrão que você definiu lá no começo. O que é ótimo porque é automático. Você como autor não vai ter que ficar repetindo. Mas aqui a gente ainda tem um problema, né? O nosso texto ele está alinhado à esquerda. Isso também é um problema. Ele tem que ser centralizado. Né? Ele tem que justificar. Não centralizado, tem que ficar justificado. Centralizado é isso aqui. Então quando a gente justifica ele, putz, esse aqui não foi. Vamos supor que você escreveu um livro de 300 páginas e você só se deu conta disso depois. Como é que você pode arrumar isso de forma muito prática? Você vai vir aqui, justificar um dos teus parágrafos e você vai atualizar o normal. Você viu que esse parágrafo de baixo automaticamente ele já ficou justificado? Por quê? Porque ele está definido com o estilo normal.
É aí que está o poder do estilo. Você pode alterar o layout, o design, a aparência, a edição de toda uma cadeia de escrita com só um clique, em vez de você ter que manualmente ficar alterando. Um outro problema super comum é o diálogo. Muitos escritores cometem essa gafe aqui, o hífen. Vamos dizer que o escritor colocou aqui, né? Sou um parágrafo, e aí mais um hífen, falou o protagonista. Né? Aqui, na verdade, aqui eu quero colocar mais um erro. Eu vou desabilitar o mostrar tudo para conseguir facilitar a explicação. Aqui tem dois erros, e um deles é um erro estilístico e opcional de vez em quando. Mas eu, como autor, no meu estilo de escrita, eu prefiro corrigir. Tem um que é obrigatório, que é o uso do hífen. Não se utiliza hífen, nem menos, nem nada do tipo para montar o seu diálogo. Ao invés disso, você usa o travessão. O travessão ele é feito, pelo menos aqui na minha máquina, mas você pode configurar da forma como você quiser, com Ctrl Alt menos. Ctrl Alt menos, eu faço um travessão. E aqui a mesma coisa, tem que corrigir também, Ctrl Alt menos para outro travessão. Pô, Lucas, eu escrevi meu livro inteiro e ele tá todo cheio de hífen. Como é que eu resolvo tudo de uma vez? Simples pra caramba. Você vai vir aqui no seu travessão, né, que você consertou, que tem um espaço. Você vai copiar o travessão com o espaço, vai abrir o substituir, né, aqui o substituir, e vai colocar aqui travessão e espaço. E aqui embaixo, na verdade, você vai colocar isso aqui como correto, né? Vai colocar o substituir por travessão com espaço. E aqui no localizar, você vai colocar hífen espaço. Vai clicar em substituir tudo, que no meu não tem nada, então ele não vai achar nada. Mas no seu original, ele vai substituir todos os hífens que são de diálogo. Por quê? Porque tem um espaço junto. Se você colocar só o hífen para transformar em travessão, as palavras que têm hífen vão também sofrer alteração. E aí você vai ter um monte de erro no seu livro. Então, quando você fizer essa alteração dessa forma, ele vai funcionar super bem. Quando você tem o capítulo configurado assim, os parágrafos direitinho, o diálogo com travessão e também as quebras de seção, você já está muitos passos à frente. Mas tem um detalhezinho aqui que de vez em quando é estilística ou, no caso de verbos de send, é obrigatório de ser corrigido. Eu vou fazer um vídeo sobre verbo de send em breve para explicar para vocês o que é e o quanto que isso é esquecido pelos escritores e até por revisores ortográficos, tá? Mas em resumo, quando você está fazendo um diálogo, um personagem fala uma frase, você vai descrever uma cena contínua, né? Vamos supor uma realidade aqui. Essa bebida está forte, né? Disse Carlos ao largar o copo na mesa. Tá vendo que aqui eu não coloquei ponto final e não coloquei maiúscula? Por quê? Porque é uma continuidade. É uma continuidade onde eu posso deixar sem ponto e eu posso começar com a minúscula para dar uma linha só. Muitos autores amadores, eles costumam colocar um ponto aqui, colocar um D maiúsculo aqui, e isso é desnecessário. Em algumas situações, como eu falei, é estilística, em algumas situações é obrigatório. É obrigatório quando aqui você tiver um verbo de send, ou seja, um verbo que vai dar essa continuidade. Um verbo que, de fato, você não pode colocar um ponto depois e, em sequência, começar com letra maiúscula. Não. Você deixa sem ponto e você segue com a letra minúscula. Uma situação que também acontece, eu também vejo uma dúvida bem recorrente. Essa bebida está forte? Indagou-se. Né? Aqui você está vendo que é minúsculo, por quê? Porque essa pontuação não é uma pontuação que obriga o meu I a ser maiúsculo. Ela é uma pontuação de tom, ela é uma pontuação justamente de interrogação. Ela dá a interrogação no diálogo, mas ela não pontua um final. A continuidade continua acontecendo. Então esse é um detalhe que
muitos revisores deixam passar quando é obrigatório, e eu realmente sugiro que os escritores, né, vão adotando, porque é algo que já é adotado na estilística, porque ele deixa o seu texto mais fluido. Então, além de ser uma dica de como editar o seu original, também fica uma dica de como fazer o seu diálogo ficar mais fluido, ele conseguir conectar a fala com a ação do seu personagem. Com certeza, se você seguir essas dicas que eu te passei agora, você vai conseguir alcançar um nível de original muito melhor, que as editoras vão também aceitar com muito mais facilidade. Então, se eu te ajudei, se você acha que vale a pena, por favor, deixa um like nesse vídeo para ajudar o YouTube a recomendar esse vídeo para mais pessoas, e também não se esquece de inscrever aqui no canal. Se inscrevendo, você me ajuda a alcançar mais pessoas e alcançar o nosso objetivo, que é monetizar esse canal. A gente está bem perto, mas para isso a gente precisa de 4.000 horas assistidas. Então compartilha esse vídeo com os seus amigos escritores, naqueles grupos de leitores que você tem, que tem uma galera que morre de vontade de escrever, porque eu avalio diariamente uma série de originais que quase nenhum aplica nada disso que eu expliquei, e são coisas básicas que qualquer escritor tem que saber. E lembrando, se você está interessado em publicar o seu livro e quer conhecer uma editora que democratiza a publicação de nacionais, tem link aí embaixo para você conhecer a Flive e as suas opções de publicação para brasileiros. E se você quer ajudar o mercado editorial a ser muito mais foda, também entra lá no site da Flive para você conhecer os livros que estão sendo publicados e os livros que já estão publicados. Todos os meses a Flive tem pré-vendas de dezenas de autores que estão desenvolvendo as suas carreiras, estão bem no comecinho, e quando você compra um livro dessas pré-vendas, você está ajudando os autores a alcançarem os seus sonhos, objetivos e também perpetuarem as suas carreiras sem ter que gastar nenhum centavo. No mais, eu te desejo uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no seu coração e continue criando.